Requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento e voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento de urgência especial vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Requerimento de urgência especial foi aprovado por 14 votos a 4. No meio, relatora especial, a vereadora Carolina Pontes. A sessão está suspensa. A matéria a ser lida, senhor presidente. A sessão está reaberta. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei complementar número 12/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que revoga a lei complementar número 683, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as contratações temporárias de mão de obra no município de Limeira e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 4 de junho de 2018. Segue assinado. Um minutinho só, senhor presidente. Acho que tem um erro aqui. A sessão está suspensa por um minuto. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por... Vou ler agora, senhor presidente. Vou ler o requerimento correto agora. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei número 100/2018, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre as contratações temporárias de mão de obra no município de Limeira e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 4 de junho de 2018, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Helder Lúcio de Oliveira, Carolina de Moraes Pontes, Marco Antônio Xavier e Sidney Pascotto. Passo agora a leitura do parecer, senhor presidente. Processo 02266/18, interessado, prefeito municipal. Projeto de lei 100/2018, assunto dispõe sobre as contratações temporárias de mão de obra do município de Limeira e da outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial, nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do projeto de lei em epígrafe e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira, plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 4 de junho de 2018. Vereadora Carolina de Moraes Pontes, relatora especial. Com a leitura do parecer especial, o projeto está apto a ir à votação. O projeto de lei 100/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, ele vai à votação. Algum vereador deseja discutir? A palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sou favorável a esse projeto, até porque ele visa suprir ausências de funcionário, especialmente na educação. Nos anos de 2016 e 2017, a Prefeitura recebeu mais de 15 mil atestados. É um direito legítimo do servidor, mas só com o atestado de uma professora, lá da creche, do Lagoa Nova, por exemplo, esse atestado, às vezes, é 30 dias, não é um dia. Tem atestado que é um dia, 2 dias, vai no médico, depois da manhã volta, não sei o quê. Mas tem atestado que é 3 anos.
Tem atestado de 30 dias. Então, as crianças da escola, por exemplo, não podem ficar sem professora. E aquela que passou no concurso, evidentemente, tem que ser temporariamente chamada até que ela mesma, pelo que eu entendi do projeto dela mesma, possa ocupar a vaga dela. Com relação ao assunto dos procuradores, senhor presidente, da minha parte, pelo menos na minha assessoria, nunca tivemos nenhum tipo de problema. E eu acho que, durante o dia, eles estão aqui na casa perfeitamente. Vereador, eu gostaria que o senhor só se atentasse ao projeto, por favor. Ao projeto 100/2018. Mas todo mundo falou aqui. Por favor, senhor vereador, só ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Voltando, então, ao projeto do prefeito Mário Botion, é um projeto que visa não desguarnecer, principalmente, a área de educação, as escolas, até porque a Secretaria Municipal de Educação ela tem mais funcionários que todas as outras secretarias. No município, funcionários ativos são perto de 7 mil, e só na educação são 4.300 funcionários, 4.300 respondendo por quase 80% da folha de pagamento, 70 e poucos por cento. Então, a Secretaria de Educação é uma secretaria que uma professora, uma diretora, não pode realmente estar ausente. E por algumas razões que eu não sei qual, existe um grande número de atestado médico, não estou dizendo que é só da educação, e é um direito dos servidores municipais ter o atestado, ir ao médico, naturalmente, isso, não sou contra isso. Mas o que eu questiono é que, na ausência do titular, tem que ter. Então, esse projeto visa suprir essa lacuna, visa modificar a legislação que já vem desde 2004, depois 2013 e agora 2018, uma lei apropriada, nova e específica para a contratação temporária daqueles próprios que passaram no concurso. Desculpa, senhor presidente, ter saído fora do assunto. Muito obrigado. Continue discussão. A palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, lembrando sempre que as discussões tem que ficar aqui nesse plenário. Lembrando então que o efetivo, senhor presidente, depende de um cargo existente, ele presta um concurso para preencher aquele cargo. O temporário, ele pode preencher esse cargo temporariamente, tanto é que ele é contratado via CLT, é isso, doutor Anderson? O temporário. Via processo CLT. Seletícia, então, carteira assinada. Lembrando, senhor presidente, que até no Estado, segundo a categoria O, também existem os contratados, vereadora Carol, temporariamente, até por 2 anos. Segundo agora os nossos também advogados aqui, são até maior números do que os próprios contratados efetivos. Então, essa lei não vem a prejudicar em nada, aliás, vem complementar. Como foi explicado, às vezes algum não pode ter lembrança do que foi explicado para a gente. Teve um problema mesmo dos guarda-vida, agora não é mais salva-vida, é guarda-vida na cidade, que 4 pediram a conta, exoneração. E aí ficamos sem o guarda-vida. E aí naquele momento, como também, para poder, nesse caso foi pedido conta, mas existe um outro guarda-vida, porque eu estou bem próximo do esporte, ele pediu aquela licença de até um prazo de 3 anos, e nesse caso nós não poderíamos colocar uma pessoa concursada nessa vaga, porque a vaga é dele. Então nós temos que colocar uma pessoa temporária, para que se a pessoa voltar, o temporário sai e volta, a pessoa que foi concursada, que é do direito de ter. Então eu peço o voto favorável a esse projeto, que nós possamos terminar esse assunto. E um abraço ao doutor Evangelista. Abraço eu posso mandar, né? Até o Maguila mandava. Um abraço ao doutor Evangelista, a Amaro Wilton e ao doutor Valmir. E dizer que sempre estão presentes quando precisei também. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra, vereadora Érica Tenck. Senhor presidente, vou dar minha contribuição também na discussão desse projeto, pelo que eu entendi. Temos 2 formas hoje, e aqui vou me ater à Secretaria de Educação, mas é todo a gama de funcionários que temos na Prefeitura. Há 2 formas de se entrar,
até agora, um concurso, o que faz com que, tendo a vaga, essa pessoa fica efetiva, e o processo seletivo, que é exatamente para os casos temporários. Há gasto da prefeitura fazendo 2 processos diferentes, um concurso, outro processo seletivo, para depois ter a opção. Foi feito um processo seletivo, do mesmo jeito que vinha se fazendo todo ano, onde foi colocado que se barraria por nota. E houve apenas uma gama que passou acima desta nota. Esses temporários não cobrem todas as vagas existentes daqueles que são concursados, mas não estão exercendo agora a sua jornada de trabalho. Ou porque estão de licença médica, ou licença gestante, ou pediram um afastamento para tratar de assuntos pessoais. Não há como se lançar mão para se cobrir essas vagas que tantos nós, vereadores, cobramos do Executivo para que as crianças tenham, de fato, professor em salas de aula. Com esse projeto, passamos agora a ter a possibilidade de, se aprovado, buscar no concurso público, aquele que é para efetivo, entre os seus quadros, vendo sua classificação, aqueles que se interessariam em dar aulas, neste caso, porque estou olhando somente a educação, e completar as vagas que hoje temos e não temos temporário. E, a partir de agora, passaríamos, talvez, poderia existir a possibilidade de passar a fazer somente um processo, um concurso, com a possibilidade de se usar também essa lista para os temporários. Essa é a colocação. Isso pode nos dar uma solução no problema na área de educação que estamos enfrentando. É uma colocação jurídica que vem a essa casa para que possamos resolver em todas as áreas, mas eu muito preocupada com a área da educação agora. Pois não, vereador? Sim, até para contribuir, vereadora Érica. Inclusive, a Secretaria da Educação já recebeu diversos apontamentos com relação à forma que se contratava. Então, esse projeto ele vem, na verdade, corrigir, inclusive, essa falha por diversos apontamentos do Tribunal de Contas. Então, de fato, um projeto excelente. Lembrando que ele não abrange somente a educação, ele vai ter uma amplitude maior para todas as áreas da Prefeitura. Mas, com relação à educação especificamente, tem os apontamentos do Tribunal de Contas. Muito obrigada pela contribuição. Então, julgo que estaremos votando hoje a solução dos problemas que temos com as crianças sem professores, que tanto apontamos dentro desse plenário, a necessidade de que tenham um profissional na área cuidando dessas crianças. E as outras áreas também vão poder ser beneficiadas conforme os casos forem aparecendo. Tenho a impressão que é uma solução e é o que a gente busca aqui na Câmara Municipal, são soluções para os problemas que a população está enfrentando. Creio eu ser uma saída viável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores e vereadoras. Continue a discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, é importante, eu acho, que falarmos um pouco sobre o que está acontecendo na educação. Recentemente, conversando com os membros da Comissão de Educação, qual eu faço parte, foi relatado que não tem professor em sala de aula. Existem alunos ficando com monitoras. E isso eu questionei no começo do ano, o secretário André, ele sabe disso. Porque o processo seletivo, não sei se bom ou ruim, ele aumentou a dificuldade e aumentou a nota de aprovação. No ano passado eu fiz esse ano um requerimento
recebi a resposta que foram chamados do processo seletivo do ano passado 900 e alguma coisa, o número de chamado. Claro que várias rejeitaram. E aí eu fiquei preocupado porque no processo seletivo de dezembro do ano passado, passaram 340. E quando nós fomos em diligência, as escolas, os vereadores que foram por conta da merenda, o que nós ouvimos das diretoras e vice-diretoras é que não existe professor para colocar na sala de aula. E nem professor substituto. Por conta do quê? Por conta que o processo seletivo não conseguiu o número desejado. Isso no começo do ano eu fiz algumas professoras que fizeram o processo seletivo me chamaram, fiz um levantamento, levei até o secretário e ele falou que estava na normalidade, que não iria faltar professor. Isso ele relatou até para a comissão, certo, presidente? Que não iria faltar professor. Está faltando. Inclusive as professoras entraram até no Ministério Público, não sei como é que está, vou até dar uma averiguada, entraram no Ministério Público. Porque realmente aumentou muito o grau de dificuldade. E aí agora, todo ano tem o processo seletivo, todo ano tem a substituta, que é a professora substituta que a gente fala. Agora, vai acabar com isso? Mas isso está no Estatuto do Magistério. Como é que nós vamos fazer com o Estatuto do Magistério depois? E aí? A gente está mexendo em algo agora que já tem no Estatuto do Magistério. Olha que coisa bem complexa. Só para falar um pouquinho da educação. Nós vamos falar da educação. É claro que eu quero o professor dentro da sala de aula. Mas também temos que ver os meios. Temos que ver se é correto. Porque senão, as professoras seletistas estão todas aí. Inclusive, eu não vou citar o nome dela aqui, uma professora me chamou há 2 ou 3 semanas atrás, ela é seletista. Ela é seletista. Ela dá aula de manhã numa escola. E ela foi chamada para dar aula à tarde na escola porque estava faltando professor. E não pode se pagar a professora pela aula que ela dá extra. Sabe o que fizeram? Descontaram do HTPC. Eu acho que não lembro o nome, mas é aquele tempo que ela fica na escola depois do horário para fazer o planejamento das aulas dela. Por quê? Porque o poder público não pode pagar essa aula que ela está pegando a mais, porque ela já está na vaga dela. E não tem professor substituto. Então a escola falou, então você faz o seguinte, você vem dar 1, 2 horas de aula, depois a gente desconta aquelas 2 horas. Está errado. Está errado. Então quer dizer, sabe-se que tinha um problema. Dificulta mais o processo seletivo. Dificulta o processo, porque dificultou, a prova foi mais difícil. Aumentou a nota de corte, passou 340. Passou 340. Aí ficou sem substituta, ficou sem professora, que é o relato que nós fizemos visita em escolas. Verdade ou não, Vaguinho? Que as professoras estão falando que estão sem professores. E aí eu quero falar um pouquinho do projeto, que eu falei que daí, como veio regime de urgência, tive que analisar ele. Se a gente pegar o parecer aí, eu quero mandar um abraço também agora para o Evangelista, para o Maroilton, para o Valmir. Se nós pegarmos o parecer da CCJ, ele está dando que ele é parcial. Vou ler só o final aqui, que eu acho que tinha que ter mudado alguma coisa nele. Está dizendo aqui, ó. Opino pela constitucionalidade e legalidade parcial do projeto. Aí o que ele põe lá em negrito que tem que mudar. Para prosseguimento, deve ser apresentado um substituto ou uma emenda para suprimir a parte final do inciso 2 do artigo 3º. Artigo 3º. Recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Jornal Oficial do Município, prescindindo o processo seletivo simplificado aos casos de afastamento transitório, inciso 2, afastamento transitório de servidores ou de saída do serviço público. Quer dizer, quando a pessoa sai do serviço público, não pode ter esse processo. Já tem contratado outro processo. Ele saiu. Então tinha que tirar essa parte final. Ou suprimir, é o que está dizendo aqui, Ou suprimir, e suprimir também o parágrafo 2º do artigo 5º. O artigo 5º diz assim, a administração
e sua autarquia poderão convocar previamente a abertura do processo seletivo a que se refere esta lei, candidatos remanescentes aprovados em concurso público realizado pela administração direta ou sua autarquia, corresponde à atividade a ser desempenhada e observada a ordem de classificação. Parágrafo 2º. Nos casos de convocação de candidatos de remanescentes para a substituição de docentes, esta só poderá ocorrer após a realização de processo seletivo simplificado previsto no parágrafo 2º do artigo 49 da Lei Complementar número 461 de 2009, Estatuto do Magistério. Então foi o que eu disse. Tem o Estatuto do Magistério. Estamos fazendo uma lei. Como vai ficar o Estatuto do Magistério? Questão de ordem. Só vou terminar meu raciocínio. É, uma parte, perdão. É a dor de cabeça. Só vou terminar meu raciocínio. Então, assim, eu entendo que essa lei vai melhorar e muito o funcionamento público. Mas eu acho que é parcial o parecer. Mas eu acho que devia ter sido discutido nas comissões, devia ter feito essa mudança, ter feito essa emenda, para que amanhã ou depois, como a gente sempre fala aqui, não venha uma ADIM, acho que fala, ADIM, venha uma ADIM por conta disso que nós vamos aprovar aqui. Então, assim, como foi muito bem falado aqui, eu nem li quem que é o consultor, mas nós respeitamos todos. Concordamos ou discordamos das opiniões, isso é fato. Isso aí cada vereador vai fazer conforme sua consciência. Porque é um parecer opinativo. Mas eu acho assim, quando a coisa é algo mais sério, tem que ser muito bem pensado. O que nós estamos falando aqui, claro, a vereadora Érica foi fundamental. O que nós queremos é professor dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Então isso, vereadora, também tinha que ter sido pensado pelo secretário, pelo executivo, na hora de propor mudanças, seja processo seletivo. Agora, fazer um projeto, me perdoa, na minha opinião, tapar buraco, que deixou aberto no começo do ano, vamos ter que tapar buraco? Pô, vamos raciocinar um pouquinho mais, antes de fazer as coisas, vamos pensar um pouquinho mais. Então eu vou, sabendo que eu preciso de professor dentro da sala de aula, por causa desse parecer eu vou votar contrário. Meu voto é contrário, porque eu concordo que o parecer tinha que ser mudado. Já falei no começo do ano com o secretário, falei para ele, falei, olha, vai dar problema. Vai dar problema. Porque ano passado chamou 900, hoje nós só temos 340. Não, está correto. Eu falei, então, se está correto, aí vem me apresentar um projeto para tapar buraco, eu não vou concordar com isso. Senhores vereadores, uma parte para a vereadora Carolina Pontes. Vai discutir depois, então? Eu vou fazer discussão e pode falar, então, os 42 não tem problema. Eu já terminei o meu Vereador, raciocínio. agradeço a gentileza de conceder a parte. Eu até farei o uso dos meus 10 minutos na utilização da discussão, é que foi algo pontual com relação à sua frase, não só hoje, mas já utilizada aqui em plenário, que o parecer é uma orientação opinativo. E é opinativo. E nós não podemos fazer aqui um juízo de valores com relação a esse projeto é mais importante do que aquele projeto. Não, com Porque certeza. até você comentou aqui na ocasião, um projeto dessa magnitude, não foi a palavra magnitude, mas um projeto desse peso, nós temos que tomar cuidado. Na ocasião que nós tivemos um parecer pela inconstitucionalidade, o próprio vereador pediu a constitucionalidade. Mas foi o que eu falei, o parecer opinativo, cada vereador vai votar com a consciência. Sim, então mas, eu acho que a gente não disso pode fazer como uma regra absoluta. Né? Eu acho mas que como eu disse, opinativo. Encerrado. O que é opinativo? Encerrado o tempo dos O opinativo, dois, por favor. ora eu vou votar favorável, ora eu vou votar contra. É opinativo. Obrigado, presidente. Continua a manifesto discussão. interesse em Desejo discutir, presidente. Quero discutir. A vereadora Constância, depois Anderson Pereira. Eu vou ceder para a vereadora e para o vereador. Vereadora Constância Félix, com a palavra. Falei depois, mas se o senhor quiser que eu fale primeiro, Vereadora eu falo Constância primeiro. Félix, com a Sim. palavra. Senhor, tudo bem. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Já vou declarar meu voto aqui. Meu voto é não.
por mais de um motivo. Um dos motivos, porque a forma como foi colocado não é algo esporádico numa secretaria ou determinada secretaria. Passou a ser regra. Tanto é que eu perguntei ali para o secretário e ele disse que ia beneficiar todas as secretarias. Aí eu falei educação, ele falou educação, saúde, esporte. Então, veja bem, como é que nós vamos explicar, vereador Cleito, os professores, seletistas e as substitutas? Falando exatamente da Secretaria de Educação, que inclusive nós fomos algumas vezes nas escolas. Como é que nós vamos explicar para elas isso? Se já existe as seletistas e a substituta, é exatamente para esse caso. Agora, a forma como foi colocado isso, ele inclusive falou que é para todas as secretarias, então virou regra. Então, eu não vou nem discutir muito, porque hoje os ânimos não estiveram muito bons aqui. Gostaria até de falar um pouco mais, inclusive respondendo aos questionamentos. Me dá uma parte, vereadora. Eu esqueci de falar algo. Aqui, você me der uma parte? Mas eu vou hoje me abster aí de falar muito, porque não quero expor ninguém nessa fala minha. Mas eu sou contra e tenho mais motivos para ser contra. Com a palavra, o nobre vereador. Inclusive, vereador, desculpa, eu esqueci, eu lembrei agora o que a senhora estava falando. No momento que nós estávamos fazendo visita nas escolas, eu lembro que na mesma semana, a senhora apresentou uma denúncia à Comissão de Educação falando sobre a falta de professores. Sim. Então, assim, nós fizemos o requerimento, pedindo informações ao Executivo, lá na Comissão de Educação, fizemos o pedido para ele se posicionar. Eu acredito que o tempo dele tenha se expirado agora, lá perto do dia 30, 29, dia 30. Então, quer dizer, na quinta-feira agora, nós já vamos ter uma posição em relação à falta de professores, o porquê que está acontecendo, pelo menos uma posição do Executivo, uma posição da Secretaria de Educação. Então, só para ressaltar que a senhora fez essa denúncia, está na Comissão de Educação, fizemos a pergunta ao secretário, eu acho que já expirou o tempo dele, até nessa próxima quinta-feira, acredito que já tem que ter essa resposta do Executivo. Obrigado, vereadora. Inclusive, fiz uma representação no Ministério Público, diante do que a gente conversou bastante aí com as diretoras, com as seletistas, as substitutas, e é exatamente isso. Por que que o senhor prefeito, por que que agora nós vamos apoiar esse projeto? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar para esses professores isso? Então, não compete realmente a mim decidir uma coisa que, mesmo porque, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu trabalho intensamente trabalho intensamente 24 horas, se for ver mesmo por essa Câmara Municipal. Eu não leio o projeto 30 dias antes, eu leio ele um dia, 2 dias antes, porque eu tenho assessores muito competentes que leem os projetos. Quando chega 1, 2 dias antes é que eu me atento a eu ler os projetos e se eu tiver alguma dúvida eu pergunto para eles. Então esse projeto para mim não está claro, gostaria de ter mais informações a respeito, mas não vou me alongar, senhor presidente. Hoje nós não estamos com um clima muito bom para alongar aqui, mas estou muito chateada pela sessão de hoje. Uma sessão improdutiva, com agressões verbais, um desconhecimento de muitos vereadores, muita insegurança nos vereadores, pode ser que 1 ou 2 esteja seguro. Então eu hoje não vou comentar muito sobre isso, mas o meu voto é não, é não, é não. Não vou compactuar com isso aqui de forma nenhuma. Obrigada, senhor presidente. Vereador Anderson Pereira. Presidente, nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com a coisa pública e com o interesse público. Uma empresa privada, um comércio, uma loja, um supermercado, uma empresa de grande porte, quando ela quer contratar,
ela simplesmente pede os currículos, analisa os currículos. Se esse for bom ou for um mau funcionário, o administrador dessa empresa privada pode contratar quem ele quiser. É um poder discricionário dele. Ele pode contratar um mau funcionário, um bom funcionário, um funcionário despreparado, um funcionário preparado. Ele faz o que ele quiser. E a legislação trabalhista outorga aquilo que nós chamamos de contrato de experiência pelo período de 90 dias. O que se esquece às vezes aqui é que nós estamos protegendo, ao menos essa é a minha intenção, e creio eu, da maioria dos vereadores que estão presentes nesse plenário, é que aqui a gente lida e representa o interesse. Eu queria pedir para um da assessoria encostar a porta aqui. É que nós representamos aqui 300 mil habitantes limeirenses. E a Constituição Federal, ela é bem clara, presidente. Ela estabelece a regra geral e nos dá uma exceção temporária. Qual é a regra geral? À vista do interesse público que nós estamos aqui perseguindo e protegendo. É a contratação através de concurso público. Todo e qualquer serviço que Vossa Excelência, no exercício, no munus da presidência dessa casa, vai contratar, precede de licitação. O concurso público nada mais é do que um procedimento licitatório, presidente. Qual é a intenção do administrador público? É não dar a esta ou aquela pessoa a preferência, preterindo aquele que está mais desqualificado ou mais despreparado do que o outro. É por isso, presidente, que é aplicada uma prova e aquele que se sagrar-se melhor qualificado no resultado da prova é contratado pelo administrador. E aí, eu fico imaginando, me perdoe, mas eu não quero ofender nenhum vereador, mas se nós estivéssemos aqui visando a aprovação de um processo seletivo, cobra-se o concurso público. Se nós estivéssemos cobrando e votando e apreciando a autorização para um concurso público, criticariam para que nós fizéssemos a aprovação de um processo seletivo. Eu gostaria que o vereador Cleito estivesse aqui, mas a verdade é a seguinte, o Estatuto do Magistério Municipal é bem claro. Os professores exercem o seu cargo através de concurso público efetivado, portanto, funcionário público que deve se ater e respeitar e é contratado através do Estatuto do Magistério. Porém, o Estatuto permite que os professores efetivos, concursados, contratados através de concurso público, possam ter e exercer a carga suplementar de trabalho, ou seja, ele pode pegar outras aulas e dar aula nesse período, nessa janela, e aí ele vai ter lá um aumento de salário, vai receber a sexta parte, quinquênio, adicional por tempo de serviço, e o Estatuto do Magistério permite que, sendo esses professores impossibilitados de exercer a carga suplementar de trabalho, pode ser contratados professores substitutos, que é aquilo que nós chamamos de professores que prestaram o processo seletivo, que são contratados através do regime seletista, ou seja, CLT, até que se faça outro concurso público para provimento dos cargos efetivos. Ou seja, a regra é a contratação através de concurso público. O processo seletivo é feito para que anteceda o concurso público para contratação efetiva por tempo determinado. Não é nada ad eterno, nada por tempo determinado. Faz-se o processo seletivo para que concomitantemente seja feito o concurso público. Eu não consigo entender o porquê de tanta crítica, se o governo pretende regulamentar a situação
e fazer a contratação através de processo seletivo para anteceder, ou seja, preceder do concurso público para que possa haver o efetivo cumprimento do princípio da impessoalidade para não favorecer ninguém e contratar em caráter efetivo aquele que se sagrou vencedor do processo licitatório, que é o concurso público feito através de provas, de títulos e as demais requisitos da lei. Permite uma parte, Uma vereador? parte para a vereadora Eu gostaria Érica até Tanque. que o senhor pudesse explicar, eu hoje até comentei, se não haveria, preocupado com aquelas que estavam abaixo da linha de corte do processo seletivo, eu perguntei se não poderia haver uma forma de que essa linha de corte, após a realização, pudesse contemplar as outras pessoas que estavam abaixo, e assim termos professores nas É que nós escolas. não podemos Mas confundir. o que foi me dito é que não há como fazer isso. Não há como então, fazer a confusão. temos somente uma saída para termos Olha, professores o que eu vejo, na vereadora, escola. o que eu vejo é o executivo tentando legalizar a situação. Por quê? A regra é o Obrigada. concurso público, a exceção é o processo seletivo, que corre, que acontece junto, concomitantemente com o concurso público. É bastante simples, não carece tanta discussão. Volto a dizer que a discussão às vezes é mais semântica, mas o processo seletivo é a exceção. O concurso público é a regra, é o procedimento licitatório para que o poder público possa contratar o seu funcionário. Porque se a gente fizer só o processo seletivo, ou se a gente contratar sem concurso público, aí nós vamos ouvir crítica aqui porque não fez o concurso público. Então nós temos que seguir esse norte ao bem do interesse público, vestindo a camisa da cidade de Limeira e do cidadão limeirense, oferecendo transparência, que é aquilo que a gente mais defende aqui nessa casa. Muito obrigado, senhora presidenta em exercício. Com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Como é bom ter um correligionário tão afinado, não é, vereador Anderson? Porque ele já falou muito daquilo que eu tinha me proposto a discutir aqui nesse momento dos 10 minutos. Certamente farei a utilização de menos tempo, porque o vereador Anderson colocou de forma muito clara essa questão da regra e da exceção. Hoje, o poder público está, infelizmente, operando a exceção como regra com a contratação dos temporários, quando, na verdade, o ingresso na administração pública deve ser feito por concurso. Esta lei, que está sendo apreciada hoje nesse plenário, ela é tecnicamente brilhante, porque ela dá a possibilidade de preencher uma lacuna em um espaço em que a administração pública ainda não detém o orçamento da efetividade, sem prejudicar, sem criar critérios aleatórios para os temporários, se valendo do instrumento convocatório, que é o edital daquele concurso público, para conseguir obedecer aquela ordem sem permitir a perda do direito para aquele que prestou o concurso e passou. Então, ele consegue, por um instrumento convocatório, trazer para a administração pública, em caráter de excepcionalidade, o contrato temporário, que deve ser uma exceção na administração pública e, infelizmente, não tem sido feito dessa forma, principalmente em algumas áreas, de forma específica, e não tem como nós não nos remetermos, embora o projeto seja abrangente para todas as secretarias, não tem como não nos remetermos com relação à educação. E, com certeza, esse projeto, ele vem para trazer uma solução. E eu preciso destacar aqui que, diante de tantas falas, eu não vou me recordar qual vereador mencionou e citou, eu creio que tenha sido o vereador Cleiton Silva, mas com relação à nota de corte, com relação ao instrumento convocatório, preciso destacar que foi uma preocupação levantada pela vereadora Érica Tanque exaustivamente para tentar entender a possibilidade. Mas frisa-se que essa nota de corte, e em que pese muitas pessoas terem ficado de fora da aprovação do concurso, ela vem ao encontro da qualidade no serviço prestado pela administração pública.
E cada vez mais a administração pública ela deve prezar pela qualidade na prestação de serviço. Por conta disso, os critérios acabam sendo colocados de forma um pouco mais elevada, mas com certeza a prestação do serviço público será elevada na mesma proporção. É uma preocupação de muitos parlamentares, destaco aqui a preocupação da vereadora Érica Tanque nesse sentido, mas sem sombra de dúvidas, isso é uma forma de corrigir e de possibilitar uma contratação com mais critérios. Outro ponto que o vereador Cleiton Silva levantou, 2 pontos que ele levantou, um eu já acabei comentando na parte, é que o parecer de constitucionalidade, ele tem esse caráter de orientação e opinativo. Já discutimos isso com relação ao fato de que em outros projetos, mesmo com parecer inconstitucional, o vereador Cleiton Silva foi um dos que bateu e de que colocou que haveria uma outra interpretação. Então, o fato de ter sido colocado um parecer em caráter parcial, de nada compromete a legitimidade e a própria essência do que foi colocado no parecer. São sugestões de uma melhoria. E um terceiro ponto que eu não posso deixar de colocar aqui é o Estatuto do Magistério, que foi mencionado pelo vereador Cleiton, mas nós temos que lembrar que já foi dito nesta casa, em audiência pública e em diversos momentos, tanto pelo secretário da Educação, por nós parlamentares e por servidores da área da educação. Esta expressão já foi utilizada diversas vezes nesse plenário, que o nosso Estatuto do Magistério hoje é considerado uma colcha de retalhos. Expressão utilizada exaustivamente aqui. Então, nós sabemos que existe uma minuta, e certamente, na elaboração do novo Estatuto do Magistério, nós teremos atenção específica a esta lei sendo aprovada hoje. Então, com certeza, todos esses pontos serão colocados para a elaboração da nova minuta. A gente precisa colocar isso até para que não cause confusão realmente e não se aumente a confusão na hora de votar. Vereador Estevão? Sim, obrigado pela parte, vereadora. E, na verdade, na minuta, existe sim essa previsibilidade com relação ao aproveitamento do concurso público. Já está na minuta, né, previsto essa possibilidade. Então, veja bem, estamos apreciando um projeto hoje que poderá servir de base para que a minuta possa ser aprovada, né, posterior, né, com essa lei dando base para que ela possa se sustentar. E um último ponto, obrigada pela contribuição, vereador Estevão. O último ponto a se destacar de ganho com esse projeto para a administração pública é com relação à celeridade, um dos princípios norteadores da administração pública, com relação à eficiência, né, celeridade da eficiência do processo do artigo 37. E um outro ponto também é a economicidade, porque um concurso público se gasta muito. Cada concurso público que é realizado, se ele é feito em termos sem critérios, e aí tem uma crítica que eu faço por diversas vezes, já fiz nesse plenário, já fiz em ondas de rádio, já fiz em redes sociais, é que muitas vezes nós nos valemos de uma equiparação por meio do concurso público, sem aquela real necessidade para aquela ocasião. Nós acabamos criando, nós, administração pública, muitos concursos públicos, com objetos semelhantes, com mudanças aqui ou ali, criando frustrações naqueles profissionais que passaram em concursos anteriores, porque ele tem a vigência de 2 anos, sendo prorrogado por mais 2 anos, e muitas vezes a gente acaba perdendo aquele instrumento convocatório, em que teve uma reunião, em que teve um planejamento, e ele acaba sendo perdido. Me concede uma parte, vereadora? Sim. Gostei das suas colocações. Só para complementar, aí a senhora e o vereador Estevão falaram da minuta. Mas isso vai entrar e vai ser conflitante com o Estatuto do Magistério que está vigente. Não com uma minuta que ainda nós vamos aprovar. Sendo que ainda tem, se a minuta
não é só esse ponto, tem vários outros pontos conflitantes. Nós fizemos aqui a audiência pública e não chegou em lugar nenhum. Então, quer dizer, o conflitante já está hoje no Estatuto do Magistério, que prevê o processo seletivo. E daí, então, era isso, é essa forma que eu estou colocando, já está conflitado. Agora, no próximo, tudo bem, entendo. Agora, nesse agora já está conflitante. Só essa a colocação que eu quero fazer. Obrigado, vereador. Só lembrando que não fomos nós que citamos a questão da minuta e do Estatuto do Magistério. Na verdade, eu até fiz essa observação em virtude da citação do vereador Cleiton Silva. E acerca ainda dessa questão de estar vigente ou não estar vigente, volto a dizer, a de hoje é considerada uma colcha de retalhos e essa lei ela não vai entrar em conflito, porque nós sabemos que a partir do momento que uma lei ela é promulgada, ela faz as alterações naquela anterior, naquilo que lhe cabe. Por isso temos aquele parágrafo lá das alterações naquilo que couber. Então, ela não vai entrar em conflito com o Estatuto, ao contrário. E a mudança, ela é gradativa. Nós não podemos mudar de uma vez. É uma construção legislativa. E para que essa construção seja feita da melhor forma possível, nós temos que começar por algum ponto. E essa lei, ela tem um ganho muito positivo em termos de eficácia para a cidade e para a administração pública. Eu não consigo enxergar pontos negativos nessa lei quando nós temos o aproveitamento de um instrumento convocatório para um tipo de contratação que hoje é feito sem critérios pela administração pública. Eu acho que Limeira sai na frente colocando essa possibilidade. Por isso, eu não consigo ver prejuízo para essa lei do ponto de vista técnico. Obrigada, presidente. Acabei usando os 10 minutos, perdoe-me. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente, rapidamente. Ivo Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, inclusive para ratificar essa questão com relação a concurso público e processo seletivo, vejamos bem, o projeto de lei que estamos apreciando, ele não exclui o processo seletivo. Na verdade, ele contempla processo seletivo simplificado, mais o concurso público. Então, veja bem, não estamos incorrendo em nenhum erro em deixar uma situação hoje, uma situação dada como errônea. Então, na verdade, o projeto de lei, ele não exclui o processo seletivo simplificado. Haja visto o seu artigo 1º, né? Eu vou até ler aqui, tá? Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração municipal direta e sua autarquia poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, conforme o vereador Anderson disse, mediante processo seletivo simplificado, ressalvados os casos de comprovada emergência que impossibilitem sua realização nas condições e prazos previstos nessa lei. Então, mais uma vez, o processo seletivo simplificado não está excluído no projeto de lei. Então, dá mais tranquilidade aí para os vereadores também, poderem vereador. votar. Com certeza. Eu aqui lanço um questionamento referente ao que deve vir antes, né? Que é exatamente o que é principal, a lei ou o estatuto? Se o estatuto se adapta à lei, ou é a lei que se adapta ao estatuto, né? Se temos mudanças necessárias de fazer no estatuto, né? Isso vem motivado por modificações, muitas vezes legais, que precisam ser incorporadas no estatuto. Então, é só uma colocação assim para vocês que são da área e da área jurídica também. Fico pensando se o estatuto não acompanha a lei, tipo, não sei nem se vou falar corretamente, mas o principal é o acessório, não sei se seria esse o caso, mas o que seria o principal, a lei, e o estatuto, o acessório, aquele que norteia, que é norteado pela lei. Então, é uma pergunta que faço. Obrigada, senhor presidente. Ok, presidente. Termino aqui minha fala só explicando, né, que o processo seletivo ele está resguardado pelo projeto de lei.
Continue a discussão. Já discuti, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, eu confesso que realmente ainda eu tenho as minhas dúvidas sobre o concurso. Porque se nós temos um concurso que é obrigado por lei ser realizado pela todas as prefeituras do Brasil por 2 anos, e depois, se não chamarem as pessoas durante esses 2 anos, eles deverão ser prorrogados por mais 1 ou 2 anos, compete ao executivo fazê-lo, ele tem uma validade. E as pessoas que passaram nesse concurso estão à espera de uma vaga para poder trabalhar no órgão. Agora, vindo com outro concurso temporário, que, inclusive, quando faltar pessoas para poder trabalhar, e ela fez um outro concurso, o próprio secretário disse que vai poder puxar do próprio concurso efetivo para ocupar uma vaga no temporário. Uma parte, vereador. Então, só para completar, Sim. Então, vai ser chamada, e essa pessoa que for chamada, ela fez o concurso. Agora, se não houver as vagas e ela utilizar essa vaga do temporário, vai estar um conflito. E, além do mais, eu acho que o estatuto, nós temos não temos estatuto aprovado nessa casa do professor. A Secretaria de Educação, vários professores chegaram aqui, nós fizemos audiência pública e nós realmente, a vereadora Érica disse, nós estamos indo numa contramão. Primeiro nós teríamos que ter esse estatuto aprovado para depois dar continuidade. Mas está fazendo uma lei e depois vai aprovar o estatuto. Aí vai ter as questões, as discussões, sindicatos, enfim. Mas eu me sinto ainda em dúvida da constitucionalidade dessa lei para que possa ter validade temporária. Se fosse assim, genérico, para todas as áreas de esporte, educação, saúde e outras secretarias, não precisaria fazer o concurso efetivo. E todo o Brasil poderia utilizar desse mecanismo e fazer temporário. Vamos lá, está faltando aqui, vamos fazer temporário. Então, o Brasil inteiro poderia fazer esse tipo de concurso para poder preencher as vagas. Então, essa questão me preocupa e eu acho que tem uma dúvida dentro da sua constitucionalidade. Pois não, vereadora? Agradeço a gentileza, vereador Wagner. Só corroborando, na verdade, é justamente o contrário disso que inclusive, lhe causa esse temor. Não vai ser uma lei para possibilitar a contratação, um concurso para temporário, não. Vai usar justamente esse instrumento convocatório que o senhor comentou, que tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. É esse instrumento que vai ser utilizado para contratar os dois, tanto o concursado quanto o temporário. E quando ele for contratado em caráter temporário, ele não perde o direito de ser contratado pelo concurso. Ele tem os mesmos direitos, ele volta... Por exemplo, chamou 5, podia chamar 10, chamou 5 concursados, não tem a necessidade emergencial naquele momento, não tem orçamento, eles contratam de forma temporária e ele não perde o direito. E tentando usar rapidinho esses segundos que me restam para responder a pergunta da vereadora Érica, não seria bem um principal e acessório, isso seria na questão contratual. O estatuto vai regulamentar, é como se ele colocasse as normas para aquela categoria. A lei, ela tem força normativa. Desculpa me exceder, vereador Wagner Barbosa. Não, tudo bem. Mas ainda eu acho que se você mesmo pegar do concursado para o temporário, isso vai dar um conflito e esse conflito jurídico vai atrapalhar e vai... futuramente nós temos um problema de inconstitucionalidade nessa casa e que pode trazer problemas que não deveria acontecer. Por isso, não estou firme, não tenho essa convicção e
precisaria ter mais um parecer, e quero dizer que o parecer do Evangelista, do Marilton e de outros são muito importantes para que nós possamos realmente tirar as dúvidas. Pois não, vereadora? Senhor presidente, nobres pares, eu só gostaria, acho que já foi até lido aqui, mas eu voltei a dar uma lida novamente, do parecer do jurídico dessa casa. Em face de todas as considerações acima expostas, opino pela constitucionalidade e legalidade parcial do presente projeto de lei, utilização da competência disposta, daí ele explica os artigos, mas eu vou aqui embaixo, ó. Para prosseguimento, é uma sugestão do jurídico dessa casa, deve ser apresentado o substituto ou emenda para suprimir a parte final do inciso 2 do artigo 3º, suprimir o inciso 2 do artigo 5º, corrigido pelo prosseguimento. Bom, agora eu pergunto, foi feitas essas alterações aqui? Foi feitas as alterações? Olha bem o que o jurídico dessa casa disse. Que ele colocou, né, que por ser imparcial, né? Vereadora, o tempo da senhora, infelizmente, encerrou, vereadora. Essa colocação aqui no final. Eu quero que vocês atentem a isso, só isso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, vereadora. Obrigada, vereadora. E eu queria aqui destacar que a importância dos procuradores aqui nessa casa, dentro das nossas discussões, na segunda-feira, no plenário, na sexta, é muito importante, porque hoje nós temos os melhores advogados do Estado de São Paulo, que são nossos procuradores. E eles já provaram isso através da competência, do trabalho e da determinação. E por isso que eu chamo e peço encarecidamente para o presidente que nós possamos estar juntos nas próximas reuniões e discussões e de projetos que forem em emergência. Muito obrigado, presidente. Discutir, presidente. Antes da palavra do vereador Marcos Xavier, só um detalhe para o vereador Wagner Barbosa. Wagner Barbosa, a gente tem dois consultores. Dr. Mário Wilton e Dr. Evangelista. E dois procuradores. Dr. Rivanildo e Dr. Andréia. Dr. Rivanildo e Dr. Andréia, vamos dizer, não tem nada a ver com a parte legislativa. São os consultores que ficam aqui na sessão, estão lá na Secretaria de Negócios Jurídicos e o secretário aqui no plenário, tá certo? Com a palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, por presente, vereadora Carol, vereador Anderson, sempre muito sensato aí nas suas palavras, muito didáticos, passa para nós as informações precisas, até em função da profissão deles, que são advogados, porém, nada desmerece com nós, que somos vereadores e cumprimos o nosso papel de fiscalização, de legislar, às vezes um determinado conhecimento em uma determinada área, às vezes menos conhecimento em outra área, mas sempre é bom escutá-los e sempre aproveitamos os conhecimentos de vossas senhorias. O assunto é muito complexo, requer uma discussão muito ampla e teve essa discussão aqui. Nós estamos... O vereador Jorge citou que esse projeto já está na casa já há um mês, né? Projeto ele que, explicado aqui pelo vereador Cleito, lido aqui pelo vereador Cleito, que tem um parecer parcial, não necessariamente totalmente constitucional, que dá algumas sugestões de alterações no projeto, ou seja, na CNJ da nossa casa, tem sugestões para colaborar com o projeto, e isso é importante. Nós estamos aqui debatendo aqui constantemente cada vez mais a participação dos nossos advogados. Então, esse projeto, apesar de ter andado nessa casa, ter andado nessa casa por aproximadamente um mês, ele tem algumas sugestões que não foram acatadas,
por as determinadas comissões, ou até mesmo por uma emenda do próprio vereador Jorge ou da CCJ. Então, é um projeto que nós estamos votando aqui, que há um entendimento de uma grande parte, e há uma discussão prolongada aqui, que é um projeto importante para a nossa cidade, que pode até colaborar para o desenvolvimento da nossa cidade, porém, com algumas sugestões do nosso jurídico que não foram acatadas. E as discussões aqui, por presente, elas são tão importantes, mesmo que em determinado momento ela fuja um pouco da linha do pensamento, elas são tão importantes. Eu volto atrás na discussão do projeto anterior, o vereador Cleito apontou uma situação no projeto anterior, na discussão anterior do PML, apontou que foi para o debate no fundo, que nós deixamos de votar o projeto, apontado na discussão nessa casa. O projeto já estava na pauta, o projeto já foi estudado, o projeto foi amplamente debatido e foi dado um entendimento aqui pelos vereadores e também para os representantes do executivo, que esse projeto teria que sair da pauta para poder ser mais discutido e mais melhorado. Entendeu? E é assim que nós temos que fazer, vereador Jorge. Hoje nós estamos discutindo agora esse projeto, e nada impede desse projeto, que poderia vir, se ele estava apenas na Comissão de Saúde, e o relator da Comissão de Saúde talvez gostaria de estudar, talvez o relator poderia fazer até esses ajustes que foi pedido pela CCJ. Entendeu? Então o vereador poderia muito bem, os vereadores, o executivo poderia muito bem aguardar o relatório final da saúde e nós estarmos aqui discutindo de fato um projeto passado por todas as comissões e não vindo regime de urgência especial. Então, não, senhor. Então a discussão é nesse sentido. Nós não estamos querendo desmerecer ninguém, nós não estamos querendo votar contra por votar contra, ou votar a favor por votar a favor. Não é esse o assunto. O assunto aqui é a complexidade dos projetos, a discussão que nós temos que ter nesses eventuais projetos, não só do executivo, como também os projetos do legislativo, aqui dos vereadores, da mesa. Nós devemos discutir, e se for assim, for fazer como foi feito hoje. Prorrogar a discussão do projeto, melhorar o projeto. Então, esse projeto aqui, hoje eu voto contra esse projeto, não porque eu sou totalmente contrário ao projeto, porque eu acho que o projeto tem que ser um pouco mais discutido, que eu acho que o projeto tem que ser um pouco mais melhorado. E não é isso, não quer dizer que eu sou contra o executivo, que eu sou contra a cidade. Pelo contrário, e também não é isso que eu não tenho entendimento dos projetos. Se o vereador tem entendimento do projeto, se ele se acha apto a votar o projeto, vote o projeto. E aceite as argumentações dos outros vereadores. É assim que nós queremos discutir aqui na data de hoje. E quando eu peço para que a base ou o líder do prefeito, que assim está empossado, entendeu? Eu peço para que explique de fato o projeto. Se o líder do prefeito quer passar para um outro vereador explicar, não há problema nenhum. Não há problema nenhum dos outros vereadores que têm um entendimento mais amplo do projeto explicar. Ou se aqui, de nós e alguns vereadores nossos, tiver alguma dúvida e perguntar para algum outro vereador, também não há problema nenhum. Nós devemos discutir, só um minuto, vereador, nós devemos discutir de fato os projetos. E esse projeto, ele é realmente complexo. E quer dizer que ser complexo, não quer dizer que é mal para a cidade o projeto. Não quer dizer que é ruim para a cidade o projeto. Quer dizer que nós devemos discutir de fato os projetos. Não só do executivo, mas também do legislativo. Então é assim que é o meu pensamento. Hoje eu voto contra esse projeto, por uma falta de entendimento mais específico e aproveitar o nosso jurídico e nossa casa, que deu as sugestões que nós poderíamos acatar, ou o executivo não quer acatar o opinativo da nossa casa, portanto mencionado por todos os vereadores, a capacidade de todos
os jurídicos da nossa casa, dos nossos advogados. Foram aqui mencionados todos aqui, amplamente elogiados e capazes para fazer sugestões no projeto. Por que não prorrogamos mais esse projeto? E ainda dá tempo. De ordem, senhor presidente. Por que não prorrogamos mais esse projeto e votamos numa segunda, após 2 sessões, para podermos adequar esse projeto? Esse é o meu entendimento. E é assim que eu faço. Muito obrigado, presidente. Posso falar a minha parte? Questão de parte, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo que há muitas dúvidas aí em alguns vereadores. Eu queria saber se é regimental que você terminasse a sessão e voltássemos na quinta-feira para que tirássemos umas dúvidas até quinta-feira. Gostaria de saber se é regimental que nós suspendêssemos a sessão, encerrássemos e voltássemos na quinta-feira. Muito obrigado. Eu consulto o jurídico e a sessão está suspensa por 1 minuto. Do Darcy Reis, a gente consultou o regimento interno da casa. A sessão só pode ser interrompida em casos de luto nacional, uma comoção, o problema que infelizmente aconteceu com 2 vereadores nossos numa sessão. Nesses casos, a sessão pode ser transferida para outro dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não pode ser pedido o adiamento, então, dessa discussão também, para que possa, na próxima sessão, a gente voltar a discutir e estudar melhor esse projeto, como foi feito no projeto do IPML, foi pedido o adiamento da discussão. Se o senhor deliberar de novo para o plenário decidir o adiamento dessa discussão. Vereador, o senhor pode faz o questionamento, peça. Acabei de pedir para o senhor. Está em votação. Para a gente votar se pode adiar essa discussão. Peraí. A sessão está reaberta. Me desculpe, vereador. Matéria que está em regime de urgência especial não pode ser... Tá certo? Entendido, presidente. Se fosse uma matéria, aquela matéria estava na pauta. Continua em discussão. Não havendo o projeto de lei 100/2018, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, 4 não e 1 abstenção. Eu quero justificar, presidente. Com a palavra, Cleiton e depois Jorge Freitas. Senhor presidente, eu achei interessante votar não por conta de tudo que eu falei. E aí eu quero reforçar a fala do vereador Marco Xavier, para que haja um entendimento, e eu acho que é republicano o vereador Marco Xavier, que passe pelas todas as comissões, os projetos, independente de quem seja, a não ser que seja algo urgente mesmo, que haja um entendimento, converse com os vereadores. Agora, deixa o projeto passar pelas comissões, deixa vir no normal dele, para a pauta, para que nós possamos... Eu acho republicano o que o Marco Xavier falou, de fazer a discussão nas comissões, porque poderia ser que na Comissão de Saúde tivesse algum entendimento dos vereadores ali. Então, eu peço que haja entendimento para quando houver a necessidade mesmo de que seja votado em regime de urgência, seja conversado com os vereadores. Porque ser pego de surpresa é complicado, não é nada republicano isso. Então, eu acho que para nós sermos mais republicanos, que haja essa discussão dentro da comissão, tudo certinho, para que nós possamos fazer o parecer total das comissões. E aí há um entendimento dos vereadores e a gente pode colocar na pauta ser votado. Obrigado, presidente. Jorge Freitas e depois Érica Tanque. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, votei sim ao projeto de lei e entendo que na Comissão de Justiça e Redação eu fui o relator dessa matéria, desse projeto. O parecer veio do jurídico com apontamento, parecer favorável de maneira parcial, apontou lá alguma sugestão. Nós, da comissão da CCJ, entendemos que, naquela oportunidade,
não era essencialmente necessária aquela alteração, muito embora seja uma alteração de natureza de revogação de um parágrafo. Isso significa que nada impede que amanhã a lei publicada, algum vereador ou qualquer outro, ou o próprio prefeito, possa mandar aqui um projeto de lei revogando, modificando, nada impede disso, nada impede que seja alterado. No caso do projeto que o Cleito pediu adiamento, é um caso diferenciado. Ele apontou lá um equívoco realmente, meu entender, um pouco grave, porque estava faltando informações, não informações de maneira orientativa, no corpo do projeto. O projeto estava incompleto. Então, são coisas distintas, que foram consideradas similares aqui. No meu entendimento, o parecer foi feito de forma parcialmente favorável, nada impede que amanhã depois um projeto de lei possa revogar o artigo, ou, evidentemente, qualquer outra alteração. E o outro projeto, como já disse, foi realmente um apontamento feito pelo vereador Cleito, que foi um equívoco, faltou realmente documentação no projeto, inclusive no artigo. Então, essa é a minha consideração e essa é a minha justificativa por ter votado favorável. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, creio que a discussão aqui sempre é saudável. Viemos para isso. Somos 21 com pensamentos diferentes e é isso que faz essa casa progredir e a cidade caminhar. A intenção, na minha votação, é que realmente tenhamos professores nas salas de aula. É o caminho apresentado para que possamos ter professores nas salas de aula. De forma nenhuma, gostaria que as nossas crianças continuassem sem professores na sala de aula, né? Então, votei mais uma vez para que tenha professores nas salas de aula, né? E quanto ao trâmite, esse parecer foi assinado pelo relator e por todos os membros da comissão da CCJR, que fazem parte, eu, vereador Lemão, vereador Anderson e vereador Marco Xavier. E o Jorge, que é o relator do coisa. Ele foi assinado por todos os vereadores. Todos os vereadores deram o parecer favorável a esse projeto. Né? Inclusive, o Marcos, eu não sei se ele não se atentou, né? Pode acontecer, mas o parecer está assinado por todos. Não vou dizer que isso não possa acontecer, pode, mas talvez a gente tenha que tomar um pouco mais, de olhar atento, quando não aceitar o parecer que não coloque a assinatura. Né? Muito obrigada, senhor presidente. Item 4 da... Eu quero justificar, presidente. Uma palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, eu queria justificar meu voto contrário, porque a minha preocupação é nesse concurso temporário, e normalmente que pode ser feito tem que ser excepcional, e tem que justificar que é realmente excepcional. Inclusive, só que para dizer o que é excepcional, o Estado ele fez o concurso temporário e hoje ele sofre uma ação do Ministério Público em cima disso para poder justificar e definir realmente se está certo ou está errado. Então, se o Estado sofre, quanto mais nós, vereadores. Porque nós já votamos, inclusive, projeto aqui que foi parecer favorável. E depois o juiz lá aqui em Limeira deu inconstitucional. E os Uber hoje está todo mundo aí. Então, o negócio pode pegar. E a responsabilidade de cada um dos vereadores. E eu gostaria não só dos professores dentro da classe, mas eu gostaria de médico nos postos de saúde. Porque tem posto de saúde que tem 500 oftalmologistas, 500 consultas, um posto de saúde não tem. Falta 500 consultas para oftalmologista, 200 para ortopedista, enfim, vários médicos. E quem não quer que tenha esses médicos, que realmente possa ser contratado para que possa atender a população? Todos nós queremos.
não só a parte médica, a parte de esporte, a parte de segurança, a parte de educação, que tenha realmente, mas que possamos, se realmente o temporário pode ser, então vai poder contratar todo mundo e resolver o problema da prefeitura da cidade de Limeira. Então, a minha justificativa é essa. Muito obrigado, senhor presidente. Item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo 18/2018, de autoria do novo vereador Cleiton Aparecido da Silva, que modifica o parágrafo único do artigo 6º do decreto legislativo número 24, 12 de setembro de 2017, e substitui o anexo 1º do decreto legislativo 24, de 12 de setembro de 2017, modificado pelo decreto legislativo número 15, de 13 de abril de 2018. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu quero discutir, presidente. Conforme disse... Posso já? Palavra vereador Cleiton Silva. Essa é uma adequação que o cerimonial pediu. É só uma caixinha para colocar a medalha. Então, peço o voto favorável dos vereadores. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Bem rapidamente, presidente. A palavra vereador... Não, só alertar, na verdade, presidente, que nós identificamos no projeto do vereador um erro formal de escrita. Na verdade, existem 2 terceiros artigos. Então, só alertar aí para que na hora que for fazer a redação, possa ser feito a redação, essa correção aí. Eu lembro de um projeto que nós votamos na semana passada e tinha uma emenda do vereador Cleiton, que inclusive eu acho que ele retirou, né, no projeto, que era para renumerar. Então, só alertando aí para que na redação final possa ser. Claro. Acabei de consultar aqui a Thaís, ela falou que na hora da expedição do decreto já dá para consertar isso aí, vereador. E obrigado pela lembrança dessa falha. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. 2 artigo 3º, 2 artigo 11º, é uma caixinha de surpresa. Está em discussão. Não havendo, ele vai à votação. O item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo 18/2018. Anderson Pereira. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Eu solicito à Secretaria Legislativa que, ao expedir o decreto legislativo, proceda à correção de um erro técnico, pois da forma como está o projeto possui 2 parágrafos terceiros. Obrigado, presidente. Encerrada a pauta, só informando aos nobres colegas que na próxima quarta-feira tem a entrega de título de cidadã limeirense a Lohane Ribeiro. E no domingo, ao pastor Wilson, na igreja presbiteriana. Então eu convido a todos os vereadores, na quarta-feira, 19 horas, no Espaço Lohane, na Avenida Eduardo Peixoto, e também no domingo, na igreja presbiteriana, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Não havendo mais vereador que deseja usar a palavra, a presidência encerra essa presente sessão e convoca todos para a próxima, a ser realizada dia 11 de junho, às 4 da tarde. Um abraço a todos.